E é isso aí. Mas hoje você vai embora mais cedo. Eu prometo para você. Crescendo no Espírito, esse é o nosso tema hoje. Eu fico preocupado quando Deus vem e o horário passa, porque eu me preocupo com isso, né? Eu tenho criança pequena, amanhã, eu não sei se você sabe, mais de 50, 60 dias que nós acordamos às 5 horas da manhã para orar. Então, amanhã, fazendo chuva ou sol, frio ou calor, irmãos, 4h40 meu celular desperta e eu estou no chuveiro. Porque senão eu não acordo. E aí a gente vai orar. Então eu sei disso. Mas a semana passada, não sei se você sentiu a mesma coisa que eu. Quando eu abri o olho, o pau estava quebrando aquele fogo. E eu orei, estava todo mundo aqui. Eu falei, então eu vou continuar. Porque se não tivesse ninguém aqui, eu ia parar. Sabe? Quando Jesus está, ninguém vai embora. Todo mundo fica. Hoje eu acho que nem passa isso, mas nem sei se passa, porque eu não tenho televisão lá em casa que vê essas coisas. Mas na época do Fantástico era assim, cara. Né? O povo queria ir embora para ver o Fantástico. Não, o Fantástico é a glória de Deus no final aqui da palavra. Isso é que é fantástico. Isso não substitui nada. Amém? Isso é fantástico. Essa é a melhor notícia que você pode ter. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15. Nós vamos falar hoje sobre continuar essa série Andando no Espírito. O pastor Alvim falou, olha, continua a série lá para mim. E orando ao Senhor, eu falei, então eu vou falar sobre como crescer no Espírito. E quando eu falo crescer no Espírito, eu não estou falando sobre o Espírito Santo em si, apesar que ele é a peça e o papel fundamental nesse crescimento, mas eu falo no seu espírito, fala no meu espírito. Vamos lá, crente, fala no meu espírito. Eu quero que por um minuto você fale para o teu vizinho assim, me esquece, porque agora eu sou de Jesus. Para o seu namorado, para a sua esposa, seu filho, fala, olha, dá um tempo, que agora é só Jesus. Eu quero ouvir Jesus falar comigo hoje. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15, a Bíblia diz assim, e antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Fala assim, Cristo. Vamos lá, crente, fala Cristo. Fala assim, crescer em Cristo. Vocês estão lendo direitinho? Olha para a Bíblia e rumina esse versículo, sabe? Sem aquela leitura linear, que você não sabe nem onde você está. Leia Efésios 4,15, olha o que diz. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, em todas as coisas, naquele que é a cabeça. Ou seja, em quem nós vamos crescer? Em Cristo. Agora, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16, fala, por isso, eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por isso, eu digo, vivam pelo quê? Pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os nossos irmãos que estão na internet, me perdoem, nem cumprimentei vocês, mas que Deus abençoe vocês aí. Espalhe esse link, essa mensagem, porque Deus vai falar muito com a gente hoje, em nome de Jesus. Tá? 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, a Bíblia diz assim, cresçam, fala comigo mais uma vez, cresçam. Vamos, gente, usa essa palavra, cresçam. Aí diz assim, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Em Hebreus capítulo 5, versículo 13 ao 14, fala de fato, todo aquele que se alimenta de leite. Paulo está falando, né? O escritor de Hebreus está falando, de fato, aquele que se alimenta de leite ainda é o quê? Criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Ou seja, uma comida sólida é para quem? Para os adultos. Leite é para quem, gente? Para criança. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos. Os quais, pelo exercício constante, ou seja, exercitando, tornam-se o quê? Aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, sem dúvida, a Bíblia nos mostra, em todos esses versículos aqui, e eu não preciso nem te provar mais sobre isso, que a vida com Deus, ela é um crescimento constante.
Até porque, gente, se você entrou nessa igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 meses, 3 meses atrás, eu arrisco até dizer 1 mês atrás, e você não teve nenhum tipo de crescimento espiritual, se você não viu nenhuma mudança, nada na sua vida mudou, tudo continua da mesma forma, provavelmente alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Alguma coisa está errada com aquilo que está acontecendo com você aqui dentro. Talvez os seus ouvidos estão fechados, você não está absorvendo. Porque se não está crescendo, não tem vida. Preste atenção. Tudo aquilo que está atrofiado, todo membro que não cresce, tudo aquilo que não desenvolve, por favor, preste atenção nisso. Tudo o que não desenvolve e tudo que está atrofiado, tudo que não tem avanço, fala comigo assim, tem algum problema. Você concorda comigo, sim ou não? Concorda comigo, irmão? Eu não sei se é a idade, mas você vai passando os tempos, você vai adquirindo algumas coisas que eu falo assim, Jesus, eu nunca pensei que alguma vez na minha vida eu ia passar numa rua e eu ia comprar uma planta. E esses dias eu me vi nessa situação. Eu passei com meus meninos e falei, vamos comprar uma planta? E aí o meu menino de trás, o Pedro, mais pertinho, falou assim, pai, não mexe com isso não. Eu falei, por quê, Pedro? Vamos comprar uma planta. Ele falou assim, porque toda planta que você compra, morre. O que ele queria dizer é, você não sabe cuidar de planta, cara. Né? E por incrível que pareça, ele não estava errado. Toda planta que eu compro morre. E aí eu comprei uma planta, e é interessante que eu virei para o vendedor e falei assim, qual é a única planta que é difícil de morrer? Porque eu falei, eu não quero passar por isso de novo. E aí ele me deu uma planta lá e falou, essa aqui, ela não precisa de sol, ela não precisa de nada. Ela só precisa ficar ali quietinha. E uma vez por semana. Se você aguar ela, ela nunca vai morrer. Eu esqueci o nome. Você que vai me perguntar, eu não sei o nome da planta. Esqueci o nome da planta. Depois você me manda um direct lá, que eu vou perguntar para a minha mulher como é que chama a planta. Aí chega eu lá com a planta, cara. Põe a planta lá. E a minha esposa já toma um susto. Eu falei, olha, essa planta, calma, ela não precisa de nada. Ela não precisa de nada. Aí ela falou assim, não, eu tenho uma lá na loja, é assim mesmo e tal, então beleza. Enfim, irmãos, passou uma semana, eu descobri, a planta estava morrendo, cara. Aí eu olhei assim, que a planta estava secando, ela estava morrendo. O Pedro falou, eu te falei, você não sabe cuidar de planta. Aí eu falei, Camila, a partir de hoje você cuida dessa planta aí, que eu não sei o que eu faço mais não, eu não mexo com planta mais. Eu sei que ela arrumou, que ontem ela jogou na minha cara, olha a planta, e a planta estava verdinha, irmãos. Ela voltou a cuidar da planta, a planta estava melhorando. E sabe, é incrível, porque tudo aquilo que não está desenvolvendo de alguma maneira mostra que não está indo bem, não está crescendo, não está avançando. Quando uma criança ela começa na sua fase de crescimento, e você começa a olhar, e de repente, peraí, essa criança não está no tamanho exato para a idade que ela tem. A fala dela não está desenvolvendo como devia desenvolver. Ela não está entendendo como ela deveria entender. O que você faz? Automaticamente você começa a procurar por recursos, porque alguma coisa está errada. E como é que você denota que alguma coisa está errada? Porque ela não está acompanhando o crescimento que deveria acompanhar. E a vida cristã, a vida com Deus, o nosso espírito, ele é a mesma coisa. Se não está havendo desenvolvimento e crescimento, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo, e tanto aqui na carta aos Efésios, aos Gálatas, em 2 Pedro também, o escritor de Hebreus, que a gente não sabe muito bem quem é, não é definido, mas todos eles enfatizam uma preocupação, a preocupação de que, se agora você está em Cristo, não basta você ser convertido, não basta você frequentar uma igreja, carregar um título, ter um cargo, carregar alguma posição, você precisa estar em constante crescimento. É inadmissível você ser o mesmo que você era quando você entrou no ambiente onde Deus está. Nós precisamos entender que crescimento é coisa natural. É natural, é como um fruto. Interessante que a gente fala muito, né? Sobre... às vezes eu fico percebendo alguns cristãos, gente, preocupados, porque eu preciso gerar os frutos do Espírito Santo. Né? Aí o cara fala,
né, ele compara com os dons, porque a Bíblia fala que em Gálatas que tem 9 dons, os dons do Espírito. Aí tem aquele monte de dons, variedade de línguas, profecia. E aí o cara também se preocupa, olha, eu preciso gerar os frutos. Aí eu sempre vejo irmãos falando, né? Eu não tenho paciência, agora eu preciso gerar paciência. Aí eu preciso gerar longanimidade, domínio próprio. E sabe uma coisa? Não existe frutos do Espírito. Fala assim, não tem frutos. Você sabia disso? Toma essa aí, porque eu tomei esses dias. Não existe frutos. A Bíblia em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Mas pastor, fala um monte de coisa lá, que tem longanimidade, mansidão, domínio próprio. Só que entenda uma coisa, isso não são os frutos. Isso é o caráter do fruto. Aí eu vou te explicar, e você vai entender como uma fruta agora. Quem já comeu mexerica? Você sai mordendo a mexerica inteira? É assim? Não, você come o quê? O gomo. Quando Gálatas fala sobre o fruto, e ele vem falando todas as coisas, é como se todas essas coisas fossem partes dos gomos. Mas é um fruto do Espírito. E se você tem o fruto, você tem que ter tudo. Mas eu não tenho tudo, então você não tem o fruto. Está entendendo? Sim ou não? Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Porque é o fruto. Não existe você ter parcialidade do Espírito Santo. Sabe, pastor, eu recebi o Espírito Santo, mas assim, eu não recebi tudo, não. Não existe isso. Como é que você me recebe? Olha, pastor foi lá em casa, eu recebi ele. Como é que você recebeu ele? Não, eu recebi a mão dele. O pé dele. É assim? Não, quando você recebe alguém, você recebe a sua totalidade. E fruto é gerado. Fruto, fala assim, fruto não é produzido. Fruto é gerado, ninguém produz, você gera, porque aquilo que se produz é mecânico, mas aquilo que gera é natural. Uma vez que você está cheio do Espírito, o fruto é natural. Alguém diz, mas eu não tenho paciência, então você não está cheio do Espírito, porque a partir que você está cheio do Espírito, você está crescendo e gerando o fruto do Espírito. Amém, gente? Vocês estão comigo? Então nós precisamos entender que existe crescimento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, para a gente entender um pouco sobre isso e avançar, a Bíblia fala que Deus conduz, que o Deus da paz os santifique em todos os aspectos, e que o Espírito, fala letra minúscula, amém, gente? Letra minúscula, o Espírito está o que ali? Letra minúscula. Que Espírito que é esse? É o Espírito de Deus? Não, é o seu Espírito. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis. Então, o homem, ele é um ser triuno. O homem é um ser que é feito em 3 partes. E é por isso que nós precisamos entender que é preciso se preocupar em crescer o seu espírito. Assim como a sua mão um dia cresceu, o seu corpo cresceu, sua fala desenvolveu, o seu espírito precisa se desenvolver para mostrar que há saúde, que existe algo sendo saudável dentro de você, Deus está movendo em você, algumas coisas estão sendo mudadas em você. E quando é que isso acontece, pastor? Quando a Bíblia fala que o Deus da paz o santifique, na onde? Nos 3 aspectos, no espírito, na alma e no corpo. E não é o contrário. Fala assim comigo, espírito, alma e corpo. Esse é você e esse sou eu. Eu não sou um corpo, uma alma e um espírito. O que me faz conectar com Deus é que eu sou um espírito que possui uma alma e eu habito dentro de um corpo. Quando Jesus voltar e ressuscitar a sua igreja, esse corpo aqui vai ficar aqui na terra. O pó voltará à terra, porque foi assim que Deus me criou. O espírito vai voltar para onde? Para Deus, porque foi Deus que criou. E a alma vai desaparecer, porque só existe alma quando há espírito e corpo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quando Deus sopra sobre Adão um boneco de barro, o espírito, o fôlego de vida, o ruá, no grego ruá, e Adão recebe o fôlego, o espírito dentro dele, a Bíblia fala que ele então se torna aquele boneco uma alma vivente. O que é alma vivente? Agora ele fala, ele tem emoções, ele pensa, ele anda, ele tem reações, porque o boneco foi cheio de vida, do espírito, e agora só não é mais um corpo, mas tem um espírito, e a partir daquele espírito ele se tornou uma pessoa, e agora ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem entendimento, ele é alma vivente.
É por isso que nós somos espírito, alma e corpo. Porque o que vai para a eternidade, vai perdurar para sempre, não é o corpo, não é a alma, é o espírito. Alguém está comigo? Fala amém. Amém. Alguém pode dizer, pastor, como é que eu consigo ouvir Deus? Porque você tem um espírito. Por que você não entende o que a vaca fala? Só a outra vaca que entende. Só o outro boi que entende. Por que um cachorro é que entende o outro? Porque eles fazem parte da mesma natureza. Por que você pode entender a Deus? Porque Deus te fez com a mesma natureza, espírito. Alguém pode falar aleluia? É por isso que você entende Deus. Porque Deus te fez espírito. Você é um espírito, você carrega isso, essa identidade de Deus. É nesse aspecto que Deus te fez o quê? Imagem e semelhança. Alguém pode dizer, Deus é igual a gente. Não, Deus não é igual a você. Deus é igual ao seu espírito. É por isso, o que há de Deus em você foi o que Ele soprou o quê? O espírito. Quando o corpo, os impulsos ou a alma, que são as emoções, governam sobre a nossa vida, a gente vive o quê? Uma espiritualidade, irmãos, fraca, carnal. Crentes que estão, pessoas que estão, irmãos que estão há anos na igreja, mas é o corpo dele que domina, os impulsos do corpo. Está frio demais, mexer com esse negócio de culto, não. Está quente demais, aquele ar é muito gelado da igreja. Sabe o que é isso? Um crente carnal, que só vive na carne. Tudo para ele está ruim. Estava até bom semana passada, mas acabou muito tarde. Tudo está ruim. Deus pode, porque ele não tem sensibilidade ao Espírito. Vocês estão entendendo, gente? Você pode pregar para ele 200 anos, ele não vai entender nada. Não vai, nunca vai entender. Até que o Espírito seja ressuscitado. Acenda para Deus. E aí Deus vai conectar aonde ele consegue falar. O sinal vai clarear. Vocês estão entendendo? A frequência vai bater. É assim que aconteceu com você. Você desprezava a Deus. Você não estava nem com Bíblia, com igreja, com Jesus, com nada. De repente, em algum momento da sua vida, alguém fez alguma situação, alguma coisa que fez assim, ó. E você fala, opa, que negócio que é esse que eu estou chorando? Que negócio que é esse que parece que eu estou precisando de Deus, estou sentindo um vazio, nada está bom, dinheiro me preenche, nada me preenche, eu preciso de Jesus. E aí isso acende dentro de você, porque isso é o Espírito, acendendo em você. Agora aquele que é governado pela alma, emoções, ele até gosta de Jesus, ele gosta da igreja, até que as suas emoções falhem. Aí é interessante, porque esse tipo de cristão, ele vem para a igreja esperando o seguinte, se eu não sentir nada, o culto não está com nada. Esse é um cristão almático, ele só vive na alma. Louvor fraco, não chorei. Como se para o louvor ser bom, ele tem que chorar. Porque quem vive na alma não vive na fé. Eu não preciso chorar para crer que Deus está aqui. Ele está aqui. Porque eu creio, é pela fé, não é pela minha emoção. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Eu não senti Jesus, e só por isso ele não está? Ele está, porque é convicção. O crente não anda pela vista, ele anda pela fé. E se é pela fé, eu não preciso sentir. Eu sei que ele está aqui. Eu sei que ele vai tocar você. Mas o cristão que vive na alma, quem governa ele é as suas emoções. Só de ter um problema amanhã ele já está desestabilizado. E mesmo dizendo, eu creio em Jesus, Deus de milagre, Deus não sei o quê, mas ele já está desesperado que amanhã tem um problema. Porque quem governa ele é emoção. São as emoções. Querido, preste atenção numa coisa. Deus fala conosco na onde? No Espírito. A voz de Deus está falando com a gente na onde? No Espírito, não é na alma. Então você não precisa sentir nada. Romanos 8,14 fala, todos os que são guiados pelo Espírito, o quê? São filhos de Deus. E o Espírito confirma ao nosso Espírito. Olha só, Espírito, letra maiúscula e letra minúscula, porque ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ou seja, você é santuário de Deus. Atos 7, versículo 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, fala, vocês são o templo de Deus. Nós precisamos entender isso. Como no Antigo Testamento Deus habitava dentro do templo, agora Ele habita em nós.
Quando o véu se rasgou, a cruz, Jesus estava na cruz, o véu foi rasgado. Alguns tinham acesso, mas agora ele fala, não, agora são todos, porque eu morri para que todos pudessem acessar. E é a partir desse momento que nós somos chamados a um milagre, a algo extremamente importante chamado regeneração, salvação, transformação. Pastor, o que aconteceu comigo que agora eu quero Deus? Você nasceu de novo. O que é isso, nascer de novo? O seu espírito estava morto por causa do pecado, apagado, não queria Deus, mas a partir do momento que você é convencido do pecado, do juízo, do quanto que você é ruim, da iniquidade, de tudo que você faz, o seu espírito se acende e agora Deus consegue tocar em você, porque o seu espírito está antenado para Jesus. Isso se chama novo nascimento, e isso não se dá numa oração. Alguém um dia falou assim para mim, pastor, eu acho que o dia que eu converti foi naquele dia. Eu falei, parabéns, cara, porque até hoje eu não sei o dia que eu converti. Até hoje eu não sei que dia que foi. Como assim, pastor? Irmão, eu tive inúmeros momentos da minha vida, e inúmeras fases da minha vida que eu fui marcado pela presença de Deus. Tive experiências com o Senhor, tive toques do Senhor. Mas eu posso te afirmar com todas as letras, a minha conversão, ela ainda está acontecendo. Eu estou num processo de aperfeiçoamento. Houve um dia que eu confessei Jesus, mas de ser transformado eu estou sendo todo dia. Até porque se você fosse salvo na mesma hora, a melhor coisa que aconteceria para você era morrer. Concorda comigo? Porque você já vai para o céu e pronto, não dá nem trabalho para Jesus. Mas Deus quer fazer o que com você? Te aperfeiçoar, porque quando Ele te salva, você não se torna perfeito, você se torna salvo. Agora, a obra do Espírito que está aqui na terra é aperfeiçoar, é te fazer crescer, é habitar em você, dentro de você. Amém? Você está comigo? Entenda que nós fomos criados para sermos fascinados por esse Deus. E quando Ele se torna tudo dentro de nós, o centro da nossa vida, tudo vai mudar. O Salmo 27, versículo 4, eu não coloquei aqui, mas fala, Davi diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias. Eu quero te dizer uma coisa, quantos querem aqui crescer no Espírito? Levanta a mão e fala, eu quero crescer. Você quer crescer no Espírito? A ponto de você falar, cara, eu estou gigante no Espírito. Eu posso ser um homem desse tamanhozinho aqui, igual eu, 1,69 m, e eu falo que tenho 70 para garantir um pouquinho a mais. Né? Mas eu posso dizer uma coisa, irmão, o meu Espírito deve ter 1,80 m, 2,2 m. Amém? Você crê nisso? Fala assim, eu vou crescer no Espírito. E nós só podemos crescer no Espírito se nós voltarmos ao Senhor com algumas coisas. Você tem bloco de notas, você tem caneta, você tem alguma coisa aí? Eu quero te dar algumas ferramentas que você vai sair daqui hoje falando assim, ninguém vai me aguentar, cara, eu vou crescer no Espírito. Eu vou crescer no Espírito. Eu quero te falar algumas coisas. Nós só podemos crescer no Espírito a partir do momento que a gente começa a desenvolver em Deus uma admiração, uma contemplação, uma paixão ardente por Deus. Sermos fascinados. Sabe o que quer dizer a palavra fascinado? Alguém que está profundamente encantado, atraído, olha só, atraído, cativado por alguém. Agora, como é que eu posso estar atraído tão fortemente por Deus? Tão fortemente. Você se lembra quando você começou a conhecer Jesus, você estava tão atraído por Deus, tudo era maravilhoso. Um culto como esse, você não queria que acabasse, queria que continuasse. Não era cansativo, para você não era chato, você só queria assim, eu quero Deus. É como diz um amigo meu, eu não perdia nem batizar de boneca, irmão. Estava em tudo, em tudo. Eu só queria Jesus. Eu quero te falar algumas coisas interessantes, hoje eu estava meditando sobre isso. Em Isaías capítulo 6, versículo 1, quando a gente fala sobre contemplar e esse fascínio ardente por Deus, Isaías 6, versículo 1 fala que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi, o profeta falando, Isaías, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, a aba da sua veste enchia o templo. Preste atenção no que eu vou te dizer, que isso vai ser forte para a gente começar a desenvolver isso aqui e você crescer em Deus. A Bíblia fala, e exaltado, a aba da sua veste enchia o templo. Verso 2, acima dele estava o quê? Serafins, que quer dizer queimando, fogo, seres que queimam, que ardem, anjos. E cada um deles tinha 6 asas.
As duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas eles voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Vamos dizer comigo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Mais uma vez: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está o quê? Cheia da sua glória. Porém, 700 anos a 800 anos depois, na Bíblia, um homem dentro de uma ilha teve uma outra visão, um pouco parecida com essa de Isaías, que teve há 800 anos atrás. Isso há 800 anos atrás. Foi Isaías. Agora, 800 anos depois de Isaías, um homem numa ilha, chamada Ilha de Patmos, um tal de João, foi levado a uma visão profética, a uma visão sobrenatural. E aquele homem também contemplou na sua visão. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, 800 anos depois, diante do trono, havia algo semelhante a um mar de vidro, claro como cristal. E no centro, ao redor do trono, estavam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo a um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e eram cobertos de olhos ao redor, mesmo debaixo das asas, dia e noite. Alguém diga comigo: dia e noite. Bem alto, vamos lá, você está comigo? Fala: dia e noite. Mais forte, fala: dia e noite. Sem cessar. Sem cessar. A Bíblia diz que eles falavam o quê? Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Mais uma vez, só a igreja diga: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que o quê? Que era, que é e que há de vir. Eu fiquei pensando assim: peraí, se é eu há 800 anos atrás, diante do trono, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia. Não sei, 800 anos depois, João tem uma mesma visão, e os caras continuam diante do trono dizendo: Santo, 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 é o Senhor. Não mudou a música, não mudou a frase, não mudou o dizer. E acredite, eu posso te provar biblicamente, teologicamente, discutir isso a hora que você quiser. Anjo não é robô. Anjo não tem programação de inteligência artificial para ficar lá: Santo, 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 é o Senhor Deus. Não, eles são seres livres. Tanto é que um caiu e arrumou uma rebeldia na terra. Sim ou não? Vocês estão entendendo, gente? Eles são seres livres. Mas o que faz esses seres ficarem diante do trono 1000 anos depois, quase 1000 anos, Santo, Santo, Santo? Eu fiquei pensando, se fosse eu e você, alguém já estaria lá assim: Santo, 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 é o Senhor, né? Aí inventava um pagode, um reggae, para ver se dava uma melhorada. Você quer crescer no Espírito? Ou você já desanimou? Você quer crescer no Espírito? Se nós queremos crescer no Espírito, nós precisamos entender que não é sobre um pregador, uma igreja, uma conferência, um movimento, mas é sobre aonde eu estou imergido e para quem eu estou olhando, e qual é o foco da minha vida, qual é o rumo. Eu não venho à igreja para olhar para o pregador, para o pastor, se é o A, se é o B, se é o... Gente, até hoje eu recebo mensagem assim: hoje é o pastor Alvim? Fala: hoje é eu mesmo, precisa não, vai com Deus. Diante de Deus que eu mandei um para... Hoje eu mandei um para um aqui. Hoje é o pastor, esse é o pai. Não, fica com Deus. Eu lembro, quando era menina, minha mãe lembra disso. Não tinha WhatsApp, não. Domingo à tarde, ligava lá em casa: o pastor vem pregar hoje? Dá vontade de ligar no telefone. Pá! Sabe aquele telefone de saída?
Não é sobre um homem, não é sobre uma denominação, poderia ser qualquer, obreiro mais simples que tem dentro dessa igreja. Se a glória de Deus manifestar na boca dele, não tem pregador, igreja, movimento, apóstolo, o que for, Deus vai fazer, ele não depende de nada, nem de ninguém. Ô, gente, vamos lá. Você quer conhecer um crente carnal, almático? É quando ele fala assim, eu gosto do fulano, ele fala tão bonito, porque fala na mente dele. Você não entendeu no espírito, irmão, não é sobre bonito, é sobre entender e viver o evangelho. Vocês estão comigo, sim ou não? Falar bonito até... Eu vi um celebrante, cara, o que você é? Nada, você é padre? Não, você é pastor? Nada, porque eu não sou celebre casamento. Até isso fala bonito. E toca lá na alma, aonde você está acostumado a viver. Na alma, não no espírito. Agora, voltando aos anjos que ficaram quase 1000 anos lá, santo, santo, santo. Alguém diz, pastor, parece que Deus programou eles para isso. Não, é porque eles estão diante de um trono, cuja sua face brilha como o sol, a sua glória enche a terra. E quando eles olham para o trono, eles não conseguem não ter empolgação, motivação. Eles não conseguem arder e queimar menos, a não ser gritar diante do trono, santo, 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 porque é sobre o que eles estão vendo. Gente, eles não falam santo porque é a única coisa que o céu sabe, mas é porque é a única coisa que o céu vê. É a santidade de Deus. O céu vai ser muito chato para quem não conseguir olhar para o trono e falar, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles não falam outra coisa porque eles não veem outra coisa. E sabe o que é incrível? Eles não perdem a motivação. 1000 anos, 4000 anos, 5000 anos, 10.000 anos, eternidade. Santo, santo, santo. Sabe por que o seu cristianismo está fraquinho? Sabe por que você já queimou por Jesus e você não queima mais? Sabe por que você já foi mais crente, você foi líder de célula, você foi obreiro, você já teve vontade de ser pastor, missionário, um monte de coisa, e hoje você não está com nada, porque você parou de olhar para Jesus e começou a olhar para os homens, e você não consegue mais dizer santo, 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 eu me movo pelo santo, eu me apaixono pelo santo, eu queimo pelo santo, eu vivo por aquele que é santo, eu estou fazendo porque ele é santo, eu não tenho como desanimar, pode cair do lado, direita, esquerda, igrejas, tudo pode falir, eu vou continuar firme, inabalável, porque eu olho para o trono, e quando eu olho para o trono, eu continuo dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sabe, é contemplando Deus que você vai crescer. Anota isso aí, pelo amor de Deus. Primeiro ponto, contemplando e conhecendo o próprio Deus. A Bíblia fala, Isaías 33:17, você quer crescer, os seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão uma terra distante. Seus olhos verão o rei. O Salmo 27, verso 4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, para contemplar a bondade do Senhor. Sabe, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele fez um único pedido: contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor. A Bíblia fala que Davi foi o homem chamado segundo o coração de Deus, e o único pedido dele foi: Deus, deixa-me contemplar a sua beleza. A palavra contemplar em hebraico é a palavra shazah, que carrega a identidade, a ideia de olhar fixamente, com uma admiração muito profunda. Irmão, eu quero te convidar nessa noite a fascinar por Deus, a ver quem Ele é, não apenas o que Ele faz. Talvez você olha tanto, Deus faz milagres, Deus abre mar vermelho, o fogo cai do céu, e não sei mais o que, e tudo isso é maravilhoso. Mas um dia, um cara chamado Davi não viu nada tão deslumbrante assim, e ele só queria: eu quero ver a sua glória, mostra-me a sua presença, eu quero ficar na tua casa, porque a sua presença me basta, eu só quero você, Jesus, eu só quero o Senhor. Contemplar a beleza de Deus Deus fez, eu te amo, Deus não fez, eu continuo te amando. Isso nos livra de um evangelho utilitarista, que serve a Deus apenas pelo que Ele faz, e você deixa de ser um crente de supermercado, o crente ABC, o crente supersor, sabe? Que vem na igreja para utilizar a prateleira da igreja. Nota 5 para o cantor, porque não cantou a música que eu gosto.
Nota 10 para o pregador, porque a pregação foi demais. Está entendendo? É uma prateleira. E se essa igreja não me agrada, eu vou para a B que me agrada. Se essa igreja não faz o casamento aqui, porque eu estou com a vida errada, não tem um pastor ali que faz. Tem um outro que me batiza. Tem um outro. E a gente fica escolhendo mercadoria, porque o evangelho hoje é isso. Eu escolho o que eu quero. Eu escolho o que eu quero ouvir. Eu gosto do fulano porque a pregação dele me agrada. O Beltrano canta e aquilo entra dentro de mim, como se o evangelho fosse mercadoria. Seus olhos já não estão no santo, santo, santo mais. Está apenas nas mãos, no utilitarismo. Deus está te chamando de volta para a contemplação espiritual, para o Rei dos Reis. O que seus olhos espirituais estão contemplando com frequência, meu irmão? O mundo, as utilidades, as suas emoções ou o rei? Sabe, eu quero dizer uma coisa. Se você quer crescer, você precisa entender que você precisa dar tudo pela visão, tudo pela vista do trono. Tudo. Eu esqueci de falar uma coisa para você. No reino de Deus só tem uma coisa que é de graça. E mesmo assim, Jesus pagou um preço muito alto. O nome disso se chama salvação. O resto, tudo é pago. E eu não estou falando de dinheiro. Precisa ter renúncia. Esses dias eu estava na academia, virei para um irmão lá, falei com ele assim, ele está num processo de Deus, e eu bati nas costas dele, e falei assim, rapaz, entenda uma coisa, o preço que você está pagando hoje, vai ficar mais caro amanhã. Ele olhou para mim assim, não é possível, pastor. Eu falei, amanhã tem outro preço. E entenda, se você quer seguir Jesus, falei para ele, todo dia vai ter um preço a mais e vai ficar mais caro. E você será mais cobrado. E você vai ter que pagar mais por isso. Você vai ter que renunciar. Tudo pela visão do trono. Sabe por que talvez você parou de olhar para Jesus? Porque você vai ter que sacrificar coisas para ver o trono. Você vai ter que tirar ídolos da sua frente que você colocou como dinheiro, como o seu trabalho, como a sua família, como o seu futebol, como não sei mais o quê. Eu faço tudo, mas meu futebol eu não largo. Eu faço tudo, mas isso aqui eu não largo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. E você negocia tudo por Jesus. Tudo fica escanteio. Aquilo que é de Deus está ali, mas Jesus parou de ser o centro da sua vida. Eu quero falar sobre isso aqui, que mexeu muito comigo. Essa menina que morreu há pouco tempo agora, num vulcão, né, a brasileira Júlia Marins, lá na Indonésia, no vulcão Rinjani. Interessante porque ela mexeu com o mundo a respeito disso aqui. E eu assistindo um vídeo dela, minutos antes da morte, antes da morte, ainda lá em cima já, ela disse uma coisa, dentro daquele vídeo. A turista perguntou para ela, e aí, você está cansada? Ela falou assim, estou muito cansada. Mas é tudo pela vista. Valeu a pena. Tudo pela vista. É tudo por aquilo que eu consigo ver aqui de cima. Valeu a pena. Aquilo mexeu tanto comigo. Porque todo mundo ficou muito comovido pelo vídeo, né? Ela gravou um vídeo antes e tal, mas o que ficou mais gravado na minha cabeça foi essa frase dela: tudo pela vista. Tudo pela vista. Tudo pela vista. O que me atraiu foi a vista. Então está tudo certo. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta. Você diria o mesmo? Tudo para acessar o trono de Deus. Tudo pela visão, tudo pela vista. Tudo para olhar onde Deus está e eu falar santo, santo, santo. Sabe por que a gente levanta às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã para orar? É porque é tudo pela vista. Vamos para o RPM, vamos lá para os Montes das Mulheres, vamos para a conferência. Tudo pela vista, irmão. Quanto que você está disposto a pagar para ver o trono de Deus? Ah, mas Deus é amor. Eu acredito que Deus é amor. Mas o mesmo Deus que é amor é justiça. E Deus não vai derramar uma medida transbordante sobre alguém que quer mais fundo e alguém que não quer viver um evangelho de entrega. Querido, Davi tinha sede porque ele conhecia a glória de Deus. Quanto mais eu vejo Deus, mais eu desejo vê-lo. E isso transforma o nosso quarto, sabe, em um altar de adoração. A nossa rotina em um altar de adoração. Você está comigo? Vamos lá. Você não pode ser fascinado por um Deus que você não conhece. Leia, medite, contemple ao Senhor.
Talvez se eu falar para você sobre uma comida agora, que você nunca comeu, um prato francês. Sei lá qual que é a melhor culinária do mundo, mas enfim, eu acho que é a mineira ainda. Mas vamos supor que seja um prato lindo, maravilhoso, o mais palatável do mundo, um prato francês. E aí eu falasse o nome para você. Sabe como é que você ia ficar? Com cara de égua. Olhando para mim, tipo assim, prefiro meu angu com arroz. Né? Agora se eu falasse para você, irmão, a hora que acabar esse culto, uma picanha suculenta. Ah, meu irmão, tem uma lasanha violenta, aquela top. Sua boca já, pastor, tá babando aqui, pastor, me ajuda aí. Sabe por quê que você aguça? Porque um dia você provou. Você quer mais de Deus, precisa provar. E quanto mais você prova, mais você vai aguçar pela presença dEle. Você só consegue desejar aquilo que um dia você já provou. Eu não tenho nada contra esses negócios que fica vendendo aí, café com Deus Pai com café, né? Aí fica molando o pastor Edilson. Vamos para a live, café com Deus Pai. Né? Fica molando ele. Não tem nada contra isso, isso é maravilhoso, são ferramentas de Deus, assim como Legendária é ferramenta de Deus, Encontro com Deus é ferramenta de Deus, Congresso é ferramenta, tudo é ferramenta de Deus. Mas entenda uma coisa, nada substitui arroz e feijão, quarto de oração, monte, montanha, joelho no chão, jejum, preço, renúncia. Isso é muito mais do que qualquer profeta pôr a mão na sua cabeça e liberar a cura, milagre, muito mais. É o seu relacionamento tete a tete, você e Deus, face a face, dizendo santo, santo, santo é o Senhor, porque é Ele que te transforma. Alguém está comigo? Vamos lá, ou já ficou chato? Quanto mais eu tenho de Deus, muito menos eu tenho do pecado. É assim que eu vou crescendo. O Salmo 16, verso 11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É o Senhor que me dá plenitude na sua presença. 2 Coríntios 3,18 fala, e todos nós, não são alguns, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem. Quanto mais de Deus, menos do pecado. Quanto mais da glória de Deus, menos da iniquidade. Quanto mais da presença, menos do diabo. Quanto mais do Espírito, menos da carne. Eu fico olhando, dá até dó dos crentes falando assim, pastor, estou numa luta contra o pecado. Eu falei, continua miserável, muitos anos, porque não é assim que se luta contra o pecado. Eu tenho dó de quem fica se desgastando, lutando contra o pecado. Porque não se luta contra o pecado, se enche do Espírito. Você vai ficar a vida inteira ali, ai que tentação, ai que luta, ai que tentação. Irmão, troca essa energia que você está gastando, batendo no pecado, e vai se encher de Deus. Porque quanto mais de Deus, menos apetite para o pecado você tem. Você está com fome do pecado porque você está vazio de Deus. Mais cheio do Espírito, menos eu quero a carne. Contemplando como por um espelho, eu sou transformado à imagem de Deus. Sabe o que a Bíblia está falando? Eu vou te traduzir o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, que quando eu olho para Deus como por um espelho, sabe o que é isso? Você olhou no espelho? Antes de vir para cá, você olhou no espelho? O que você viu? Você. Foi assim ou não foi? Você viu você. Mas olha o que diz, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem. Sabe o que a Bíblia está falando? Olhe para Deus como por um espelho. Aqui está o espelho. Ele é o espelho. Eu estou olhando para Ele. O que eu estou vendo? Quem que eu estou vendo? Ele é o espelho. Eu estou vendo quem? Estou vendo a mim mesmo. Só que quando eu olho para mim e eu espelho a Bíblia e eu começo a olhar a referência, Ele é o santo, 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 todo-poderoso. Eu começo a ver um monte de coisa aqui dentro, que eu posso todas as coisas que Ele me fortalece. Eu não sou fracassado, eu sou filho de Deus, eu sou vencedor. O pecado não pode mais me subjugar, porque o Espírito me fortalece. Eu começo a ver as verdades do Evangelho. De repente, alguém vai dizer assim, você está diferente. Por quê? Porque a partir daquilo que você contempla, você se torna. Você se torna. O pecado se torna pequeno diante de um Deus grandioso, meu irmão. A fascinação por Deus enche o coração e expulsa os ídolos. Ah, mas eu ainda gosto tanto, sabe, de uma cervejinha, sei lá mais o quê. Eu não tenho nada contra isso, o problema é seu. Mas isso só me mostra uma coisa, ainda tem beiradinhas aí sem Jesus. Eu sou tão completo do Espírito Santo que nada me faz falta. Vocês estão entendendo, gente?
Então você é santo? Quem dera, irmão. Só lá na glória. Serei ainda. Mas eu posso te afirmar uma coisa. Quando eu começo a ver que eu estou descambando, a minha mulher mesmo fala, você está precisando orar. Ela fala, ela é um termômetro, está precisando orar. Aí eu já sei que eu preciso me encher mais do Espírito Santo. Porque a minha carne está sobressaindo. Quem está satisfeito com Deus não tem fome do mundo, não. Luciano Subirá falou uma frase interessante, ele fala que o que mais nos transforma não é o esforço, mas é essa contemplação da glória de Deus. Uma adoração profunda, irmão, é a melhor arma contra a tentação. A santidade não é apenas uma obrigação, mas é uma paixão. Um dia um jovem virou para mim e falou assim: pastor, eu preciso parar de masturbar, eu não sei o que eu faço. Eu falei com ele assim: vou te dar um segredo. Entra para o banheiro, pega o teu celular, liga uma música de adoração, começa a orar em línguas e começa a falar com Deus. E masturba. Ele falou: aí eu não consigo. Eu falei: pois é. Seu problema não é a pornografia e a masturbação, é que você esquece que nesses tempos vagos de lacuna você precisa se encher do Espírito Santo. Enche a tua cabeça, já dizia o velho ditado, cabeça vazia, oficina do capeta, do diabo. Vai trabalhar, vai para a rua, vai evangelizar, vai pregar, vai passar, sabe? Eu lembro quando eu era 18 anos, falar que eu era jovem, gente, para você ver, misericórdia. Eu vou falar, quando eu era jovem, eu lembro que eu ficava caçando demônio, irmão. Eu vou andar na rua, ver se eu acho alguém endemoniado para me orar. É a melhor coisa do mundo. Porque você vai ter testemunho, vai edificar a tua fé. Tudo aquilo que você contempla, sabe? Tudo aquilo que você contempla, você se parece. Inclusive as músicas que você ouve. Inclusive as pessoas que você segue na rede social. Os livros que você lê. Ah, o que tem, pastor? Sertanejinho aqui. Ela me traiu e eu bebi até. Aí enchi o chifre, não sei mais o quê. O chifre no asfalto, né? Uns negócios assim. O que tem, pastor? Não tem nada a ver. É nesse nada a ver que o diabo, dentro do seu inconsciente, vai plantando sementes, e sementes, e sementes. E daqui a pouco, na primeira treta com a sua mulher, você fala: não tem nada a ver. Eu vou encher o rabo de cachaça e mandar essa mulher para o quinto dos infernos. E aí o capeta aproveita para entrar. Porque é nesse inconsciente que o diabo trabalha. Ô, gente, pelo amor de Deus, a porta do inferno se chama nada a ver. Está tudo certo, vamos lá. E é nesse banho-maria que o sapo morre, fervendo na panela. Está entendendo? Sim ou não? Você fica lá seguindo essas blogueirinhas que mostram o corpo inteiro aí. Você fica aí: ai, meu corpo, pelo amor de Deus. Fica seguindo esses caras aí, né? Menino de 17 anos, limpando as fraldas, cheio de bosta na bunda lá. R$1 milhão, eu tenho 1 milhão, aí você entra em depressão. Vai seguir o homem de Deus, vai seguir a palavra de Deus, vai ler a Bíblia, irmão. Sabe, vai parar de seguir esses povos, para de seguir essas coisas, essas modinhas. Isso tudo vai passar e vai queimar, vai acabar. Essa palavra não passará. Jesus, ele não é chamado de filho de Abraão. Eu nunca vi alguém falar: filho de Abraão, tem misericórdia. Não foi não. Mas Abraão foi um cara incrível, foi. Jesus não foi chamado de filho de Noé, apesar de ser considerado o homem justo da terra. Vou matar todo mundo. Mas você não, Noé. Mas o dia que Deus resolveu chamar Jesus de alguma descendência, de alguma geração, ele gritou: filho de Davi. Pastor, mas Davi não era grande, e é por isso mesmo, porque ele não vem de uma linhagem perfeita, mas de uma linhagem arrependida. Deus não tem para você uma linhagem de perfeição, mas de arrependimento para você crescer no Espírito. E por último, meu irmão, você só tem fome daquilo que você está contemplando todos os dias. É por isso que Colossenses falam: mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Está entendendo? Sim ou não? Nas coisas espirituais. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, e de onde esperamos ansiosamente o Salvador. O crente que é fascinado por Deus, ele não vive para essa terra, ele olha com expectativa para a eternidade. A glória futura que ativa o seu coração mais do que o brilho desse mundo, gente. Amém? Cuidado com os seus desejos. Não, eu estou sentindo uma vontade, pastor. Ô irmão, você quer ver? É doido demais.
Você fica olhando as redes sociais dos irmãos, é incrível, cara. No domingo à noite ele é cheio da glória de Deus. Aleluia. E o pau está quebrando e Deus está falando comigo. Na segunda-feira ele já está lá no caindo e tombando, não sei mais o quê. Pelo amor de Deus, gente, você tem que decidir. Você vai ficar na onde? Você é quente ou você é frio? Você quer contemplar o trono ou você quer contemplar as obras desse mundo? Pelo menos uma vez na sua vida, em alguma coisa na vida, decida o que você é. Decida o que você é. Você quer ser fascinado por Jesus ou deslumbrado por esse mundo? Leonard Ravenhill, ele fala uma frase que diz o seguinte: ninguém tem fome se estiver morto. O morto não deseja comida. Se você não sente fome de Deus, talvez você precise nascer de novo. Ai, pastor, uma luta para mim na igreja, viu? Nossa, não tem vontade nenhuma. Eu te falo, que preguiça de você. Porque é bem possível que você está bem morto para Jesus. Aí você vai ver o histórico da pessoa, gente. Ele não planta nada na vida dele em Deus. Nada, nada, zero. Ele já acorda reclamando, já acorda murmurando. Aí vai para os problemas. Aí briga com todo mundo. Aí fala mal. Aí depois vai para a rede social e começa a ficar lá. Mas não tem um minuto para ler a Bíblia. Aí chega, eu não sei, estou numa luta, não tenho vontade de ir para a igreja. Miserável, não tem como ter vontade com a vida dessa. Não tem como. Planta Jesus na sua vida o dia inteiro, irmão. A hora que você vê que a frequência está caindo, vai lá e sobe ela de novo. A frequência está caindo, joga um louvor. Eu já entendi que eu apelo para Cassiane, para Reteté, para qualquer coisa. E o pau vai quebrando para ver se eu dou acendida, irmão. É assim. Não é fácil manter-se queimando por Jesus. Tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Assim como você vai na academia para o seu bíceps crescer, não sei mais o que crescer, tem que ser intencional. Queimar por Jesus. Um coração que é fascinado por esse Deus não negocia sua fé. Tem um foco só: ver a face do Rei eternamente. Eternamente. Esses dias eu fiz um casamento. Eu falei com o noivo: eu vou fazer o casamento, mas não vou aliviar para ninguém. Eu vou pregar a Bíblia e vou fazer apelo. E vou quebrar o pau. Ele falou: combinado. E eu fiz. Sabe por quê? Porque todos precisam ouvir do Evangelho. O Evangelho real e verdadeiro. Saí de lá e falei: nunca mais volto. Sabe o que aconteceu? Naquela semana eu recebi dezenas de mensagens, inclusive dele, dizendo... Eles falaram para mim que nunca escutou nada tão forte, que falou tanto com a alma deles. Aí um carnal vira aqui e fala assim: mas não muda nada. Problema! Eles estão talvez mais antenados que você, porque foi tocado por Deus. Alguém foi lá, a semente foi jogada. Em algum momento vai dar fruto. Vai dar fruto, porque a minha Bíblia fala que essa Bíblia não volta vazia, gente. Não volta. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta. Gente, vocês não têm ideia. Vocês acham que o mundo é muito bobo. O mundo está de olho em nós. Vou contar um negócio aqui que eu não sei nem se eu podia contar, mas vou contar. Minha mãe já até ficou com medo ali, né? Vou ser cancelado. Não, mas vou não. Esses dias eu estava num lugar aí, e um doutor, cara, que eu nunca nem conversei na vida, um juizão top, daqueles que você tem até medo, virou para mim e falou assim: pastor, vem cá. Eu falei: uai, sabe até que eu sou pastor, né? Nem sabia que eu existia, talvez. Ele virou para mim e falou assim: eu preciso demais de sua ajuda. Eu falei: uai, primeiro que eu nunca ajudei um juiz na minha vida, né? Um doutor. Ele falou assim: tem um cara aí que você tem que levar para esses legendários aí, senhor. E eu tive que correr atrás para levar esse cara, você acredita? Para ele. Sabe por que eu estou te contando esse testemunho? Porque o mundo olha para nós como a solução, a luz. Olha, o fora não teve jeito, nada teve jeito. Leva ele lá no legendário para mim. Vocês estão entendendo o que é isso, gente? Poder de Deus. Tinha uns caras, eu vou terminar aqui, chamado moravianos. E em 1722, um tal de Zinzendorf, um conde, ele abriu as terras dele para esses refugiados moravianos, protestantes. Estavam sendo perseguidos na Boêmia, na Morávia, hoje atualmente como República Tcheca. E eles fugiam da perseguição católica, pós-reforma. E ali nasceu uma vila chamada Sob a Proteção do Senhor.
E no início havia divisões, brigas, desordem espiritual. E esse Zinzendorf, ele começou a discipular pessoalmente essa comunidade e orar. Ele era muito rico, ele abriu para eles se refugiarem. E eles começaram a orar, até que em 1727 veio o que eles chamavam de Pentecostes moraviano. E dali nasceu uma vigília, uma oração. E essa vigília começou num dia, às 7 horas da noite. E essa vigília durou 100 anos, ininterruptamente. 100 anos eles não conseguiam parar de orar. Um movimento que varreu, um avivamento que teve inúmeros missionários, varreu o mundo. E esse Zinzendorf se tornou um missionário nobre, um homem muito rico, que se despiu da sua riqueza e foi pregar o evangelho. Viajou nações, plantou igrejas, vendeu suas propriedades para sustentar missionários, rejeitou um monte de bens para viver do evangelho com intensidade, escreveu hinos. Centenas de jovens moravianos foram enviados por ele para missões, a ponto de um dia, dois deles, entrarem em um navio que estava indo para uma comunidade de escravos. E eles entraram, se venderam como escravos. E alguém disse para eles assim: vocês estão loucos, malucos? Vocês vão deixar família aqui, pai, mãe, todo mundo, e vai entrar nesse navio como escravo, para viver lá como escravo, para pregar o evangelho. Aí eles disseram: sim, faremos isso, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Esses homens estavam vendo um trono e gritando: santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Para que o Cordeiro receba. E foi assim que esse avivamento se alastrou. E eles tinham algumas frases marcantes. Ele dizia: pregue o evangelho, morra e seja esquecido. Tudo que o mundo prega contra hoje, né? Prega o evangelho, morra e seja esquecido. Uma outra frase que marcou o ministério de Zinzendorf, esse conde: eu tenho apenas uma paixão, e é ele, só ele. Porque ele contemplava o trono de Deus. Sabe qual é a outra frase? Não busque ser alguém, busque tornar Cristo conhecido. Porque não é sobre mim, não é sobre nada disso. Eu me lembro de uma história, eu quero terminar aqui, que um dia esse conde, ele não tinha mais missionários, não tinha mais jovens missionários para enviar. Ninguém, não tinha mais nada. Esquentou aqui, irmão, o fogo está queimando. Eu estou doidinho para voar. Você quer voar comigo lá para o trono e declarar um pouquinho de santo, santo, santo? Vai dar tempo, ó. Tá cedo ainda. 10 minutinhos nós fala santo aqui um pouquinho e deixa Deus invadir esse lugar. Coisa rápida. Eu vou terminar dizendo o seguinte: que ele não tinha mais jovens para enviar. Isso é história real. Procura, pesquisa, lê a história da igreja protestante. Ele não tinha mais ninguém para enviar. E ele teve um sonho com uma terra chamada Alasca e com um povo chamado Esquimós. Ele nunca tinha ouvido falar desse povo na vida. Estou falando de 1727, gente. Ele teve um sonho com essa terra nevada e com esses esquimós. E ele olhou e falou: Deus, somente um jovem conseguiria ir para lá, mas eu não tenho mais jovens. E Deus soprou no ouvido de Zinzendorf assim: chama o ferreiro da vila. Aí ele falou: mas Deus, ele tem família, filhos, o cara não é nem jovem mais, ele não vai. Chama o ferreiro da vila. E ele foi até o ferreiro e ele contou o sonho. E ele falou assim: eu preciso de você como missionário para aquele lugar. E o ferreiro abaixou a cabeça e falou assim para o conde: eu preciso de 1 minuto, me dá 1 minuto para eu orar. 1 minuto, gente. Ele abaixou a cabeça, fez uma oração, levantou os olhos e falou assim: eu só preciso de um par de sapatos. Porque eles não tinham, eram tudo muito pobre. Eu só preciso de um par de sapatos, eu irei. E o conde falou: amanhã cedo eu dou esse par de sapatos para você. E eles foram dormir. Logo pela manhã o conde levantou. E aí ele levanta, Vinícius, e bate lá na porta. Ferreiro! E o ferreiro nada. Ferreiro! Nada. E ele pensou: pronto, Deus matou o único cara que eu tinha para mandar lá para esses esquimós lá como missionário. Uma vizinha viu o conde gritando e falou assim: o que você está procurando? Não, o ferreiro da vila aqui, da nossa vila, cadê ele?
Eu falei, não está aí mais. Mas como assim não tem mais? Moço, ele levantou às 3 horas da manhã, com uma mala, colocou aquilo nas costas, e eu perguntei, onde você está indo? Ele falou, eu tenho pressa, porque o meu Deus tem pressa. E aquele homem nunca mais foi visto. Feche os seus olhos. E alguém mais belo, alguém mais excelente. Coloca para mim, Vinícius. Mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Eu considero tudo como perda, pois eu vi. Alguém pode dizer, eu considero tudo como perda. Se coloque de pé no seu lugar. Se você pode contemplar o trono de Deus e dizer ao seu considero, por isso eu considero Jesus.